Leitura do livro do Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis. Do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz aquele cuja falta é perdoada. 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 Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Eu confessei, afinal, meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Todo fiel pode assim invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição, porque ainda que irrompam as águas, não poderão atingi-lo jamais. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia, minha vez de salvar. E envolvereis a minha alma no gozo da salvação que me vem só de vós. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Feliz aquele cuja falta é perdoada.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. 7º capítulo, versículos 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápoli. Trouxeram-lhe então um homem surdo que falava com dificuldade. Pediram que Jesus lhe impusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfeta, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos faz falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, ouvintes da Rádio Agnus Dei, amados e amadas que estão em casa, quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia, temos a felicidade de ouvir a palavra de Deus. Podemos meditá-la. É uma experiência extraordinária que edifica nossas vidas, ilumina nossos caminhos. Na primeira leitura do livro do Gênesis, como é belo esse livro. De forma simbólica, o autor sagrado quer transmitir o ato da criação, que pertence àquele que tudo pode, faz todas as coisas. É lindo. Uma linguagem literária que toca o coração. Como é estranho, né? Quando algumas pessoas criticam e até zombam da forma literária como o autor sagrado quer transmitir, que Deus é o autor de toda a criação, de tudo quanto existe nos mundos visíveis e invisíveis. Que Ele fez o homem e a mulher, repito, e como é lindo a forma como é descrita a criação. Do nada, do barro, plasma, molda e faz o homem e a mulher para si, tornando-os a sua própria imagem e semelhança em tudo quanto foi criado. Que riqueza, não é? E o texto diz que Deus percebeu que tudo era perfeito, tudo era belo. Mas Deus atribui ao homem e à mulher dons sobrenaturais. Concede-lhes a graça de possuir o seu espírito. Vejam bem, no sopro que dá vida ao que era nada, o barro, Deus comunica a essência do seu ser imortal, a vida, uma alma. Como é importante descobrirmos assim como pertença de Deus. Ele nos fez inteiramente para vivermos na sua presença. E
colocou-os no jardim, no Éden. O paraíso existe. E o paraíso está dentro do homem e da mulher, quando são capazes de amar, assemelhando-se ao seu Criador. A felicidade não é sorte nem destino. É a mais bela conquista humana. É a realização plena da pessoa. Mas também Deus nos concede, desde a criação, atributos importantíssimos que nos diferenciam dos demais seres criados. Razão, inteligência, vontade e liberdade. Guarde bem essas palavras. Descubra-se na essência do seu ser. Descubra-se como obra de Deus. Na narrativa do capítulo 3 desse livro, nós encontramos hoje, vocês se lembram? Algo que vem de encontro ao todo o projeto de Deus. O inimigo de Deus, o espírito maligno, age por inveja. O que diz, comparando-o como a serpente, e por que o autor assim o descreve? A serpente, ela tem o veneno mortífero. É muito própria essa imagem. Se apresenta ao homem como um astuto, o mais astuto de todos os animais. Qual é a astúcia do inimigo de Deus? Por inveja, afastar a criatura do seu Criador, perverter a ordem da criação, propor a desobediência, aquela desobediência que o afastou para sempre de Deus, porque ele era um anjo de luz, que quis tornar-se semelhante a Deus, igual a Deus, e por isso foi expulso de sua presença e precipitado no inferno. O que é o inferno? Deixa eu dizer a vocês mais uma vez, não é um lugar no espaço, não, porque tudo que ocupa um lugar no espaço é matéria. O inferno é a ausência do amor, isto é, a ausência plena de Deus. A infelicidade no mais alto grau que alguém possa imaginar. É a derrota do ser humano. É a incapacidade de se realizar. É a incapacidade de ser feliz. É a ausência da luz, as trevas. Possa você imaginar o quanto a alma pode sofrer vendo Deus e não podendo jamais participar de sua glória, de seu infinito amor, de sua beleza, de sua imortalidade. É por isso que o autor sagrado o descreve de forma horrível, né? Como enxofre, fogo, para dizer que a alma sofre terrivelmente, impedida de participar da vida para a qual ela foi feita e infundida em cada ser humano. Você compreendeu? Porque ele não participa, nem jamais poderá participar da glória de Deus, e porque ele será destruído quando o Senhor Jesus voltar? Sim, é uma verdade, não apenas teológica, mas é uma verdade de fé que une os cristãos. Ele vem astutamente e interpela a mulher,
por que vocês não comem dos frutos do paraíso? Não, nós podemos comer de todos os frutos das árvores. Tudo nos foi disponibilizado por Deus. Porque o homem e a mulher viviam na presença de Deus, numa intimidade tão profunda que não lhes faltava nada. Nada. Vocês podem comer do fruto proibido. E qual é o fruto proibido? A árvore que está no centro da criação? O pecado. E o que é o pecado, senão aquilo que foi cometido no princípio e continua sendo cometido hoje? Um ato consciente, deliberadamente praticado contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós vivamos com Ele para sempre. Podeis comer do fruto, e então, sereis igual a Deus. De fato, Ele é o pai da mentira, como está escrito. Astucioso propõe sempre assim. As palavras são tão precisas. O fruto era atraente. O pecado às vezes parece atraente. Parece ser atraente você ser infiel à sua mulher, aos seus filhos, à sua família, a você mesmo. Pode lhe parecer atraente, mas o que aparentemente possa ser belo ou atraente pode conter o veneno mortífero, pode levar à morte, o pecado. Por isso Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas não esqueçam, é no uso da liberdade que o homem e a mulher desobedecem a Deus. É exatamente fazendo uso desse dom que continuamos desobedecendo a Deus, quando não amamos, quando o desprezamos do próximo, quando o esquecemos do pobre, quando o esquecemos em qualquer pessoa que sofre. A desobediência a Deus é a raiz determinante de todas as causas de infidelidade, de frustração humana, de desrespeito à dignidade que a pessoa possui pela graça que recebeu desde o momento da criação. E assim, comeram do fruto e perceberam que seus olhos se abriram agora para verem o tamanho da gravidade do ato que praticavam. Percebem que estão nus, mas a nudez não é a ausência de roupas. A nudez, numa interpretação bíblica teológica, é a perda da graça, da veste da graça. É por isso que no batismo nós fomos revestidos de uma túnicazinha branca, pura, para dizer que pelo batismo nós voltamos à pureza original, a alegria de podermos ser de Deus, a alegria de podermos participar dele, como de fato participamos de sua vida, de sua presença, e com ele estabelecemos uma comunhão em cada missa, em cada comunhão eucarística. Tudo escureceu, tudo desaparece, tudo parece perdido, mas Deus vem ao encontro do homem. É lindo demais, não é? É um texto que quando a gente lê, sabendo fazer a leitura, emociona e enche de alegria nossa alma. Deus não abandona o que Ele criou para si. Deus procura, chama pelo nome. Interessante. Adão, Adão, Eva. Eles fogem, se escondem. Por que se escondem? Porque a consciência, você sabe o que é consciência? É aquilo que você possui no mais profundo do seu ser, que lhe permite a você, a cada ser humano, saber o que é bom e o que é mal, o que é a mentira e o que é a verdade,
o que é o justo e o injusto, o que é a luz e o que é as trevas. A consciência humana não trai, mostra, aponta à pessoa a diferença entre a graça e o pecado, entre a vida e a morte, entre o bem e o mal. Fogem exatamente porque a consciência lhes acusa, se escondem, mas Deus os procura. E é nessa dimensão, dessa procura de resgatar o que é seu, que nós podemos entender toda a narrativa bíblica, cujo centro é o mistério da encarnação. Ele veio até nós, ele se humanizou para resgatar o gênero humano do pecado e da morte. Você compreendeu agora? Eu quis fazer não uma catequese, mas um caminho teológico, bíblico, para que você possa se apropriar da graça que você possui, que você possa voltar através de Jesus Cristo, e só Ele é o caminho que nos faz voltar ao Pai, a alegria de poder dizer: eu sou eterno, eu sou de Deus. Ele me ama tanto, e Ele nos ama tanto, que nos perdoará tantas vezes que pecarmos. Não quer que pequemos, mas o amor não tem limites. Como dizia Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem limites. E Deus nos ama sem limites. É por isso que a gente leu, rezou, cantou o Salmo 31. Que beleza, né? Quase que cada pessoa que participa dessa celebração, respondendo à primeira leitura, dizendo a si mesmo: feliz aquele cuja falta é perdoada. É feliz aquele que procura a reconciliação. Feliz o homem que foi perdoado, cuja falta foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, mas em cuja alma não há falsidade. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado. Não há mais culpa. A culpa já foi perdoada, já foi paga pelo sangue do Cordeiro de Deus que celebramos na missa. O que me causa profunda tristeza, deixa eu dizer a vocês, é ver tanta gente não reconhecer essa fonte, não se aproximar da graça vivificante. É gratuita, é só querer, é querer arrepender-se e voltar a sentir o perfume de Deus em sua vida. É não ficar se lamentando os seus erros, mas com a graça de Deus se esforçar para não mais cometê-los. É por isso que o Evangelho de hoje, com muita propriedade, quase que fazendo essa síntese entre a primeira leitura, o Salmo, nos apresenta um homem surdo-mudo. Por que o texto de hoje nos apresenta um homem surdo-mudo? É apresentado a Jesus. Jesus se compadece dele, leva-o para fora, toca nos seus ouvidos e diz: Éfeta, abre-te, Éfeta, abre-te a mim, sou teu Deus, volta a falar, volta a ouvir, porque tu és obra do Pai, o Criador. Mas tem gente que tem ouvidos e não ouve. Tem gente que tem capacidade de falar e só fala o que não presta. Tudo depende do uso do dom da liberdade. Como você quer viver a graça? Quantas pessoas portadoras de necessidades especiais, auditivas, falam sem dizerem uma palavra?
Porque tudo não está no ser. Tudo não está no ter, digo, mas no ser. Ser livre, amar e construir a alegria da convivência humana aqui na terra, em vista da convivência eterna, aquela para a qual fomos feitos desde o início. Interessante, né? Deixa eu dizer, quando a gente escuta pessoas que se dizem intelectuais e até jornalistas famosos, que nada, não são famosos de nada. Todos nós somos apenas peregrinos, felizes os que nessa caminhada não perdem de vista o essencial. Quando essas pessoas dizem, mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Por que Deus permitiu que essa pessoa morresse no acidente? Esquece de lembrar que o motorista estava embriagado, fazendo uso mal da liberdade. Esquecem as causas determinantes. Não atribuamos a Deus o que não é de Deus. Reconheçamos a fragilidade que nos marca profundamente. Mas reconheçamos também que em meio a essa fragilidade, para quem tem fé, haveremos sempre de enxergar o essencial, que é invisível aos olhos, mas nunca deixará de ser a essência da vida. Deus nos fez para Ele. E para além de todos os limites temporais, para além de todas as coisas que possam nos impedir de voar mais longe e mais alto, nós descobrimos e podemos perceber e viver que Deus habita dentro de nós. Amá-lo ou não amá-lo é uma questão de ordem pessoal, é uma questão de ordem de uso da liberdade, mas seremos sempre responsáveis por nossos atos. Que Deus nos torne capazes de viver no tempo, aguardando e buscando o que é eterno. Porque o que faz belo o tempo não são os anos, os dias, os meses. O que faz o tempo ser bonito é que ele carrega escondido a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.